mães puxando os cabelos, pais que tinham um único filho e partiam assim, gritavam, era um minuto atrás do outro, morreu, já foi. Gabriel era uma das crianças em um estado mais difícil, mas Deus estava ali cuidando de Gabriel. Deus abençoe meu filho, viu? Isso me liga. Eu fico muito alegre também quando está ao meu lado. Bem, graças a Deus pela vida do pastor Jader é um amigo de longas datas e aprendi muito com ele, irmãos. É difícil falar, é difícil desmistificar, é difícil tentar voltejar a palavra diante de homens como esses, né? O pastor Flávio, esse homem é uma máquina, é uma distribuidora de texto de conhecimento, ele tem a minha admiração, ele sabe disso, pastor Jader. Diante dele eu sou apenas uma garricha diante desses homens que são como metralhadoras, né? Um armamento pesado que Deus assim o constituiu. É Deus quem forja, é Deus quem dá, né? É Deus que constitui, é Deus que levanta, é Deus que abate, é Deus que arranca. Amém? É Deus quem faz isso. Graças a Deus. Vamos ler a palavra do nosso bom Deus. Glória a Jesus. Livro de Juízes, capítulo de número 11. Capítulo de número 11, versos 1º, 2º e o 3º, depois do 29. Diz assim, pode tomar um assento e continuar aí, sem problema, meus irmãos. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Diga comigo, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Diga comigo, filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram, diga comigo, repeliram a Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Diga comigo, Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. 29, por gentileza. Glória a Deus. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até aos filhos de Amon. Glória a Deus. Igreja do Senhor, é bem verdade que estamos diante de um texto muito conhecido, um texto, entre eles, o livro de Juízes. Não é um livro muito extenso, ele aparece com cerca de 21 capítulos e 633 aproximadamente versículos. Esse livro que ora lemos depois da Torá, ou seja, o Pentateuco, vem o livro de Josué. Depois de Josué, como sexto livro, vem o livro de Juízes. Traduzindo, o livro de Juízes é o 7º livro da Bíblia Sagrada. Nesta manhã, eu poderia falar de alguns juízes que compõem este livro. Porém, eu gostaria de ficar aqui preso sobre a história de Jefté. Esse livro ele foi escrito logo após a remoção da Arca de Siló, nos tempos de Eli e Samuel. Ora, o livro, a sua autoria é desconhecida, ou seja, é anônimo, mas há quem diga que foi escrito por Samuel.
por Samuel. Amados irmãos, eu poderia falar de Eude, Sangar, Débora, Tola, Jair, Ibizan, Elon, Abidom, Sansão. Eu poderia falar de alguns desses homens, inclusive de Sansão. Eu gosto muito do personagem Sansão. Homem valente, homem que horas, olha para mim para que você entenda. Homem que horas era muito valente. Carregava os portões de Gaza nas costas e não tinha quem lhe impedisse. O Espírito do Senhor era com Sansão. A Bíblia diz que Sansão, com uma queixada de jumento, ele matou muitos homens. Sansão era um homem admirável entre o povo de Israel. Mas, ora, Sansão, eu gosto muito de falar em reunião de obreiros sobre esse homem. Esse homem, ora, um meninão, fazendo tantas besteiras, praticando tantas coisas aonde Deus não estava no negócio, falando besteira. Diz a Bíblia que Sansão era o nazireu de Deus. O nazireu era separado. Ele não podia tomar bebidas fortes, não podia beber vinho. O nazireu, ele não podia casar com mulheres estrangeiras. O nazireu de Deus jamais podia tocar em um defunto, jamais. Sansão, ele foi muito mais além que todos esses itens que eu citei, aonde o nazireu não podia tocar. Então, irmãos, todos nós que somos separados, para fazer a obra do Senhor, somos designados por Deus, devemos tomar muito cuidado, porque Sansão deu uma saída e lá ele olhou para alguém, gostou, se apaixonou, e os pais logo cobraram de Sansão. Sansão, aonde você tem andado, o que você tem visto, porque você está muito neste lugar? Diz a Bíblia, e não eu, que Sansão olhou para os pais e disse: eu gosto de lá, eu estou visitando este lugar, eu estou conjecturando, porque é muito profundo. A Bíblia diz que os pais de Sansão disseram para ele: Sansão, aqui em Israel tem tantas mulheres, o que você está fazendo do outro lado? Não pode, meu filho. Sansão olhou para os pais e disse assim: os meus olhos se agradam daquela. Meus irmãos, devemos tomar cuidado com que os nossos olhos se agradam. Deus não estava neste negócio. Então, nós precisamos entendermos, mas fechando parênteses aqui sobre Sansão. Eu gosto de falar muito dessa história também com relação a Jefté. O nome Jefté também pode ser chamado Jeftá. Jeftá, diga comigo, Jeftá. Isso, Jefté ou Jeftá também. Meus amados irmãos, o texto inicia honrando. O texto inicia falando sobre esse personagem de uma maneira muito grande, porque perceba o texto do capítulo 11, verso 1 em diante. Era Jefté, homem valente e valoroso. Homem valente e valoroso. Buscando eu, o que quer dizer valente? Um homem valente, ele é capaz de romper obstáculo, ele é capaz de não temer. Um homem valente, ele é capaz, com bravura, ele é destemido. Quando o texto diz que Jefté era homem valente e valoroso, a palavra valoroso vem de valores, Havia em Jefté um espírito de bravura, um homem destemido, um homem capaz de romper. É mais ou menos assim: aonde ninguém quer ir, o valente e valoroso ele vai. Aonde ninguém enfrenta a batalha, o homem valente e valoroso ele é capaz de enfrentar a batalha. Aonde ninguém é capaz de atingir, ele atinge o sobrenatural. Um homem valente, um homem valoroso, ele é capaz de galgar, ele é capaz de transpor. Era o que Jefté era segundo a luz da Bíblia. Melhorando a fala, um homem valoroso,
ele vai muito mais além do que possamos pensar ou imaginar. Por quê? Porque, exemplo, a Bíblia diz que havia em Israel 40 dias quando alguém ameaçava. Olha para mim para que você entenda. 40 dias Israel estava calado, amedrontado, com medo, trêmulo, sem reação alguma, porque um cabeção, um gigante por nome Golias, com a sua voz, fez todo Israel calarem, fez todo Israel parar. Israel não se movia, se ocultaram, se escondeu, por causa de um homem que dizia: aqui não há homem para guerrear comigo. Aqui não há homem para que me enfrente. Com a sua voz ele calou um exército inteiro. Nem mesmo um homem capaz, porque diz a Bíblia e não eu, que Saul sobressaía em altura, sobressaía em guerras. Ele era o rei ou o capitão do povo de Israel. Para isso ele foi constituído, separado e nomeado segundo o pedido do povo de Israel. Então esse homem era o único homem depois de todo Israel para guerrear com Golias, mas Golias, com a sua voz, calou até a voz do rei. O rei de Israel está trêmulo, está parado sem reação alguma, e somente um homem destemido, um jovem, um tenor, um mancebo de Israel, aonde ninguém dava nada, ele foi capaz de descer e perceber o alvoroço, a audácia de Golias ameaçando. Não é assim? Aqui eu aplico. Muitas das vezes as adversidades, as lutas, os tufões da vida vêm afrontando o povo de Deus, querendo parar, querendo calar, para que a igreja não avance, para que a igreja não marche, para que a igreja não triunfe. Era assim que estava lá no meio do povo de Israel. Olha, irmão, é bem verdade que Golias era uma máquina de matar. Golias foi feito, ele era o campeão dos filisteus, ou seja, ele foi feito para matar qualquer um que atravessasse a sua frente. Mas agora tem um jovem destemido, um jovem também que, quando percebe Israel como em luto, calados, aleluia, e ele vê uma voz que grita, uma voz que brama, uma voz que runge, aleluia, dizendo no pináculo do monte, aleluia, não existe homem para que lute comigo aqui. Aí, quando um destemido, era o caso de Jefté, homem valente e valoroso, Davi olha e diz assim: mas quem é esse? Incircunciso? Quem é esse, aleluia, bravo, valente? Quem é esse cabeção, em outras palavras, para ameaçar, para humilhar o exército do Deus vivo? Queridos, a igreja não pode viver em um conformismo de ver o adversário, o inimigo, ameaçando a igreja, ameaçando a família, ameaçando, aleluia, essa geração, e essa igreja se conformar calada. Não, devemos abrir a boca, devemos cair de joelhos e dizer: não aceitamos tamanha afronta e tamanha sagacidade do inimigo afrontando o exército do Deus vivo. Diz a Bíblia, irmãos, aleluia, que ele vai para cima. Ora, fechando parênteses, assim era Jefté, destemido, valente e valoroso. Quando a Bíblia diz que era Jefté, Oxeliadita, homem valente e valoroso, aleluia, o texto diz assim com uma vírgula: porém filho de uma prostituta. Irmãos, isso aqui é muito sério. Porém, olha para seu irmão e diga assim: porém. A questão o problema é o porém, irmãos. Às vezes é uma bênção, às vezes é valente, às vezes é valoroso, às vezes ora muito, às vezes prega muito, às vezes canta muito, às vezes dá lugar a Deus muito, mas existe um porém. Diga comigo, porém. É o texto que diz no verso 1 do capítulo 11: porém,
filho de uma prostituta. Ora, irmãos, mas eu acho lindo que depois do porém, diz assim também, mas, depois da prostituta, mas, diga comigo, mas, aleluia, Gileade gerara a Jefté. Eu acho interessante, sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que vem o porém, em seguida vem mas Gileade gerara a Jefté, no verso de número 1 do capítulo 11. Queridos, vem comigo, aqui eu estudando o texto, eu encontro algo muito profundo. Perceba que Jefté, ele pode ser filho de qualquer uma, mas não é filho de qualquer um. Ele é filho de Gileade. E quem era Gileade? Gileade era um homem culto, era um homem poderoso em poder aquisitivo, era um homem que até a cidade levava o seu nome, cidade de Gileade, aonde os seus moradores eram gileaditas. Então diz a Bíblia que Jefté não era filho de qualquer um. Gileade significa banco de rocha, banco de rocha. Ele era um homem muito conhecido. A história vai nos dizer que Jefté, ele pulou a cerca, repito. Por quê? Porque a sua mulher era estéril, a sua mulher não dava filhos. Então Jefté pulou o cerco e saiu de casa, e lá foi aonde Jefté foi gerado, porque ele encontrou com uma prostituta. Esta mulher, ele deu uma paga na época, segundo a história, e ali gerou-se a Jefté, quando ele voltou há um tempo novamente neste lugar, a história diz que Jefté, olha para mim para que você entenda, quando ele voltou para ver esta mulher, a mulher olhou para ele e disse assim: estou esperando um filho seu. Então ele olhou, percebeu que o filho era dele, e ele não vai questionar. Ele disse assim, segundo a história: ora, o filho eu assumo, mas com você eu não quero conta. E assim, não é assim, irmão? Nos dias de hoje, se acontecer isso no seio do casamento, o negócio é muito sério, né? Mas Jefté aconteceu naqueles tempos, e foi assim segundo a história. Então Jefté, ele não vai escolher da família que vai nascer, do pai, da mãe, ele não vai escolher o seio da família, ele vai nascer. Jefté é fruto de um relacionamento extraconjugal. Então a situação vai apertar, a situação vai estreitar. Jefté, ele é o primogênito. Diga comigo, primogênito. Ele é o primogênito, ele é aquele que é o primeiro. Primogênito quer dizer primeiro. Ele nasce, ele vai crescendo, e a Bíblia fala que ele é valente e valoroso. Ele era temente a Deus. E Jefté, ele era um instrumento de Deus. A cidade temia, a cidade de Gileade sabia os valores de Jefté. A cidade e os anciãos, eles conheciam sobre os valores, sobre a moral, que Jefté era um guerreiro, era capaz de transpor, era capaz de atingir. Jefté, ele era capaz de romper o obstáculo, aleluia. Com ele não tinha, aleluia, dificuldade, ele ia para cima, ele vencia os obstáculos. Diz a Bíblia que agora a mulher de Gileade, Deus abre a madre, essa mulher começa a ter filhos. Olha o texto, você leu. Porém, os filhos, a mulher de Gileade começou a ter filhos, no plural, filhos. Os filhos vão crescendo, os filhos vão se tornando rapazes, os filhos vão se tornando grandes. Agora, os conflitos no lar, porque nada é fácil, né, para Jefté. Agora, a madrasta de Jefté vai tendo filhos, esses filhos crescendo, tomando corpo, formatos de homens e etc. Então Jefté entende que ele tem irmãos agora, é meio irmãos, mas Jefté é o primeiro, ele é o primogênito. Então, na intenção de Jefté, diz: eu lidero aqui segundo a lei, a cultura, que eu, como filho mais velho, eu vou reinar, eu vou dominar. Ou seja, na cultura antiga, o filho primogênito
primogênito, era ele que assumia na falta do pai todos os compromissos, na perda do pai, ele assumia os negócios da casa. A Bíblia vai nos dizer que sendo os irmãos de Jefté agora grande, ou Jeftá, sendo eles grandes, eles perseguiam muito a Jefté, eles calçavam muito a Jefté, eles impediam o crescimento desse rapaz, eles impediam, porque a inveja predominava, o ciúme dentro de casa predominava, e Jefté agora, certamente, irmão, não sabia o que fazer. Um dia, olha para mim, um dia Jefté, ele agora vai ser surpreendido, porque diz o texto sagrado, aleluia, mesmo sendo valente, mesmo sendo guerreiro, mesmo sendo um homem capaz, mesmo sendo, aleluia, valoroso, agora ele vai ter que enfrentar no seio da família os seus meio-irmãos, que chamam a Jefté e diz para ele: olha, rapaz, você não herdará em casa de nosso pai. Parece que eu percebo, irmão, se você olhar, imagina um irmão, um filho, ver os seus outros irmãos na face dele. Você não herdará em casa de nosso pai. Jefté dá uma parada, finta os olhos neles, porque talvez Jefté pergunta: por que vocês me dizem que eu não tenho direito aqui na minha casa? Eu não tenho direito como vocês. Talvez Jefté, ele vai questionar tal coisa, mas os irmãos vai ser preciso para ele, dizendo da seguinte maneira: você não herdará nada em casa de nosso pai. Em outras palavras, você não tem direito a nada, é filho de uma prostituta. E por fim, é isso segundo os historiadores: saia daqui, saia da casa de nosso pai, não tem direito a nada, você não herdará nada, pois é filho de uma prostituta. Duro para o rapaz ouvir isso. Agora o valente, o valoroso, ouvindo estas palavras, de vez em quando acontece isso nos lares, conflitos como esses, não precisa ser meio-irmãos, questão de heranças e etc. Então os conflitos, que acontecem nos lares, então meus irmãos, diz a Bíblia que para Jefté não foi nada fácil. Eu penso comigo, os traumas que Jefté sofreu na sua infância, crescendo, mas agora vem os pequeninos, o caçula, tentando abater, tentando humilhar, tomando tudo do maior, e a sua mãe indo para cima. A história diz que o pai de Jefté, ele vai omitir, ele vai ter conhecimento da rejeição, ele vai ter conhecimento da situação, da perseguição, da humilhação, mas ele não vai fazer nada, ou seja, ele se cala. E eu penso comigo os traumas, que esse rapaz não vai sofrer, tanto na infância como na sua juventude. Então diz a Bíblia agora, que quando os irmãos dizem isso para Jefté, eu não sei quem entrou aqui nesta manhã, que ele vem sofrendo traumas, ou sofreu na infância, na sua juventude. Quem sabe entrou alguém aqui nesta manhã, que foi abusada na sua infância, abusado. Quem sabe entrou alguém aqui, que sofreu traumas emocional, traumas, irmãos, aonde você traz complexos de inferioridade em sua vida, e parece não ter fim, você não consegue se libertar, você não consegue se achar, você não consegue enxergar sua verdadeira identidade, porque tem algo que lhe tortura, lhe machuca por dentro, tem algo que parece que não sai da sua mente. Perceba que Jefté, ele vem sofrendo traumas, complexado, e quando ele ouve dos seus irmãos, ele não sabe o que fazer. Diz a Bíblia e não eu. Perceba que o texto diz: então Jefté fugiu. Diga comigo: fugiu. Existem momentos de nossas vidas que faz-se necessário fugir, para não haver sangue, para não haver guerras, para não haver brigas, contendas e etc. Tem alguns que pensam que a atitude de Jefté não foi uma atitude nobre, dele sair porque foi expulso, repeliram a Jefté de sua casa. Ora, meus irmãos, para ele não foi nada fácil.
fácil. Eu entendo que Jefté toma uma atitude inteligente. Por quê? Eu só respondo isso aí para perguntar por quê. Porque quando Jefté ele é expulso, vão repelirem a ele, então ele entende, eu sou valente, eu sou bravo, eu tenho meus valores, né? Eu sou guerreiro, mas eu não posso guerrear com meus irmãos, eu não posso matar meus irmãos, porque a síndrome de Caim existe nas igrejas por aí, até mesmo dentro das igrejas. Alguém querendo matar, alguém querendo apedrejar, alguém querendo ofuscar, alguém querendo sucumbir, alguém querendo parar, aleluia, alguém querendo fazer com que você desista. E Jefté vai entender, eu não posso dividir, eu não posso rachar, eu não posso brigar. A história diz que o pai de Jefté agora é morto, ele não tem mais vida, então os irmãos tomam essa atitude. Jefté não sabe o que fazer, a atitude é nobre, porque eu vou sair, já que vocês estão me expulsando, eu não vou brigar, porque tem gente aqui, eu aplico, tem gente que gosta de briga, irmão, tem gente que chama para mão, tem gente que até em gabinete pastoral tem brigas, tem contenda, tem rachadura, tem divisão, muitas das vezes, mas graças a Deus que nessa igreja aqui, nós estamos aprendendo com Jesus, que é melhor fugir muitas das vezes. Jefté entende que o melhor a fazer é fugir, é sair fora, é abrir mão. Entenda isso, meus irmãos. Mas ele é valente, ele é valoroso. Ele vai para uma cidade deserta por nome Tobi. Diga comigo, Tobi. Ele se esconde, se oculta em Tobi. Mas diz o texto que quando ele chegou nessa cidade, percebam que os anciões não fizeram nada em favor de Jefté. Se você pensar comigo no texto, você pode entender comigo que Jefté chama a atenção dos anciões, Jefté chama a atenção da sua madrasta, Jefté vai chamar a atenção dos familiares, dos seus irmãos. Jefté tenta chamar, irmãos, eu estou com vocês, eu não quero nada demais, porque o que uma pessoa espera do seio da família, família fala de aconchego, família fala de amparo, família fala de teto, família fala de consolo, família fala de alento, família fala de intimidade, de relacionamento. Mas e aí agora? Ele está sendo expulso de casa. Então para Jefté não era nada fácil. Jefté toma uma atitude, irmãos. Enquanto isso, Deus se ergue do trono, porque nada levanta Deus do trono. Mas quer ver uma coisa? Deus levantar do trono é uma pessoa oprimida, é uma pessoa vivendo debaixo de opressões. É levante-se injusto contra a pessoa. Diz a Bíblia no Salmo 12, versículo 5: por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que está soprando. Eu não sei quem entrou nesta manhã que está soprando, que está gemendo, está sendo injustiçado, está vivendo debaixo de ameaças, está vivendo debaixo, aleluia, de opressão. Alguém está dizendo: não me pertence, não me cabe, você não é dos nossos, e você está choroso, aleluia, chorosa, dizendo: meu Deus, o que eu fiz, o que eu faço, Senhor, me dá direção. Não se preocupe, porque Deus já se levantou do trono. O Deus que essa igreja serve, talvez entrou alguém nesta manhã aqui, que até mesmo dentro da igreja foi injustiçado, alguém pelejou, alguém até mesmo conseguiu o que queria contra você, porque a intenção do adversário é ver você cair desbaixo, e você pensando: não, eu sou um zero esquerdo, eu não vou para cima mesmo, eu não sei o que fazer. Mas Deus está dizendo nessa manhã, aleluia, fica de pé, ergue a cabeça, aleluia, a última palavra vem do céu para a sua vida, aleluia. Queridos, eu sei que nesta manhã de domingo o céu já está aberto em favor deste lugar. Diz a Bíblia que Jefté está sofrendo muito agora, porque a atitude dele foi fugir. Diga comigo: foge. Aleluia. Foge. Queridos, nem sempre podemos bater em frente, principalmente contra a liderança, contra a autoridade.
autoridade, principalmente contra aqueles que realmente estão dando lugar, aleluia, ao que não presta para penetrar sobre nós. Mas nós acreditamos confiantemente que Deus, Ele é justo e fará justiça conforme a sua vontade. Levante as mãos e glorifica a Deus nessa manhã de domingo, porque o Espírito do Senhor está aqui. Eu creio nisso. Assim como o Espírito do Senhor entrou em Jefté, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor entrou. Quantos acreditam que o Espírito já está se apoderando aqui, já está tomando posse da vida de alguns aqui nessa manhã de domingo? Ora, meus irmãos, e Jefté, quando chegou ali, aleluia, na cidade de Tobi, lá vivia homens valentes, homens ladrões, homens revoltados de espíritos, homens que verdadeiramente não eram compromissados com o reino de Deus. Porém, a Bíblia diz que quando Jefté chegou lá neste lugar, perceba que os anciões, os familiares, a cidade, ninguém pôde fazer nada por ele. Mas quando ele chegou lá, aonde tinha homens revoltados de espírito, eles olharam, tendo conhecimento da pessoa de Jefté, eles analisaram e pensaram: esse homem não é qualquer um, esse homem tem uma bravura sobre ele. Eles perceberam que Jefté era um homem destemido. A Bíblia diz que os homens se aliaram a ele. O que eu quero dizer com isso aqui, eu aplico nessa manhã de domingo. Talvez você, minha irmã, meu irmão, foi rejeitado, foi expulso, foi abandonado. Talvez repeliram você do grupo de louvores, da mensagem que você pregava com muita alegria, dos evangelismos que você ia para cima com força. Agora você está cabisbaixo, parado. Acredite, você tem valor, você é valoroso para Deus. Diz a Bíblia que quando Jefté chegou em Tobi, ali eles reconheceram e perceberam os valores de Jefté, e chamaram Jefté e constituíram Jefté como liderança, como líder. Eu quero dizer para você que podem tentar apagar esse brilho que existe a você, que podem tentar, aleluia, ofuscar, pode tentar, aleluia, abater, pode tentar pelejar contra você, mas acredite, aonde você chegar, aonde você estiver, você vai brigar. Quem nasceu para pregar, quem nasceu para cantar, quem nasceu para ser destemido, quem nasceu para ser um instrumento na mão de Deus, aonde você chegar, vai brigar, vai ser líder, vai cantar, vai pregar em nome de Deus, vai ser glorificado. Aleluia. Eu vou deixar você adorar por um minuto. Você que sente de adorar, abre teu coração nessa manhã de domingo. Glorifica Ele, porque quando a igreja glorifica, magnifica, tributa a Deus, Deus responde com poder. Aleluia. Está sobre liderança. Eu aprendo meditando o texto, eu aprendo meditando as escrituras, que antes de Deus criar o homem, Deus criou lugares, sim ou não? Sim, antes do homem, da existência do homem, Deus havia criado lugares. Isso é, aleluia, Jefté fez certo. Se aqui não me recebe, se aqui não me abraçam, se aqui não me valorizam, se aqui não me dão apoio, se aqui não vê, aleluia, a minha utilidade, então eu vou, aleluia, para não brigar, para não matar, para não haver guerra, porque tem gente dentro da igreja que briga demais, briga por tudo. Calma, tem espaço para todo mundo. Aleluia, você e eu somos uma ferramenta na mão de Deus, na mão do oleiro. Tem espaço para todo mundo. Jefté entende que ele é o que ele é, então ele não vai mudar brigando, ele não vai brigar com seus irmãos, ele vai para Tobi lá. O que Jefté está fazendo? Sendo um instrumento na mão de Deus, continua sendo o mesmo instrumento e honrado. Levante as suas mãos, porque Deus vai trazer honra aqui para alguns nesta manhã de domingo. Deus tem honra para aqueles que verdadeiramente, aleluia,
permanece no centro da sua vontade. Diz a Bíblia, meus amados irmãos, que agora Jefté ali manifestando, operando, trabalhando, aleluia, porque não foi assim que fizeram com Jesus. Algumas cidades não valorizou a Jesus, algumas cidades não deram, aleluia, honra ao mestre, eles não receberam e queriam matá-lo. Então Jesus olhou e disse assim: já que vocês não me recebem, já que vocês não percebem o meu valor, eu vou sair daqui. Saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum, e lá diz a Bíblia que a casa andava amarrotada, e Deus operava, Jesus operava grandes milagres, e ali, irmãos, havia grandes sinais. O que eu quero dizer é que se não há valores aqui, tem ali, porque antes de Deus criar, o homem criou lugares, o importante é servirmos a Ele, aleluia. Foi o que fez Jefté, ele entendeu aquele negócio, por isso ele tomou aquela atitude, e lá Jefté estava. Mas diz a Bíblia, irmãos, que Deus vai suscitar, diga comigo, suscitar. Deus vai suscitar um inimigo poderoso. Deus vai suscitar um inimigo capaz de afrontar, capaz de derrubar Gileade, capaz de destruir como a cidade de Gileade. Porque Israel estão fazendo o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Jair e de Tola. O povo voltaram a fazer tudo que era mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia vai dizer agora que então Deus vai rejeitar Israel, Deus vai rejeitar o Gileadita, e Deus vai suscitar os filisteus e os amonitas, os filhos de Amon. Deus, ele é assim: quando alguém deixa Deus, vira as costas para Deus, não reconhece que bom é estar na casa do Pai, aleluia, mesmo com a sua repreensão. Porque Provérbios 1 verso 23, a Bíblia diz assim: convertei-vos pela minha repreensão, e abundantemente derramarei sobre vós do meu espírito, e farei saber as minhas palavras. Quantos aqui vieram saber as palavras de Deus? Levante a mão, pelo amor de Deus, e adore o Criador nesta manhã. Aleluia, ele está dizendo: e vos farei saber as minhas palavras. Aleluia, Jefté está agora naquela situação, e Deus vai olhar, porque Deus não aguenta ver injustiça. Deus vai suscitar sobre Israel um inimigo feroz, um inimigo que vai para cima e vai oprimir duramente, aleluia, os filhos de Israel. A Bíblia diz que Israel estava angustiado pelo sofrimento, 18 anos sofrendo dura opressão. Aí a Bíblia diz que Israel vai gritar a Deus, vai clamar a Deus, lembra de Deus. E quando Israel clama e grita ao Senhor, a Bíblia diz que Deus disse assim: não, claro que eu não farei, claro que eu não livrarei a vós. Vocês sabem a quem deve clamar agora? Está no texto, irmãos, capítulo 10, versículo de número 23 em diante. Deus diz para Israel, diz assim: por que vocês não vão clamar? Deus é Deus, irmão, Deus sabe o que fala. Por que vocês não vão clamar os bailins a quem vocês estavam adorando? Por que vocês não vão clamar os filisteus a quem vocês estavam adorando? Por que vocês não vão clamar os amonitas? Por que vocês não vão até eles? Deus é assim com a gente muitas das vezes, aleluia. O povo deixaram ao Senhor, o povo agora não seguiam mais a Deus, os seus estatutos, seus preceitos, as suas ordenanças, as suas leis, a sua palavra. O povo rejeitaram para servirem a Deus estranhos. Então Deus está indignado, porque ai de quem pensa que Deus não se ira contra os seus filhos. Deus se ira sim. Deus se irou contra Jonas, Deus se irou contra Davi, porque pecou muitíssimo. Deus se irou com muitos filhos dele nos tempos bíblicos, e hoje não é diferente. Quando nós deixamos, apostatamos do Senhor, aleluia. Aí então Deus disse: não farei justiça. Israel continua gritando, Israel continua, aleluia, clamando: pelo amor de Deus, vamos morrer, vamos sucumbir, socorre-nos, Senhor. E Deus, aleluia, por sua bondade e sua misericórdia, agora vai levantar a Jefté, porque Jair Tola já é morto em Israel. Então Deus vai levantar Jefté. Enquanto isso, Jefté é perseguido, mas Deus suscita um grande inimigo, aleluia, contra eles. E o inimigo era os filisteus e os amonitas. Amon se levantou
contra Israel. Perceba, irmãos, que Deus, quando deixamos a Ele, Ele vai permitir uma situação a fim de que nós caiamos em nós, a fim de que nós reconhecemos, aleluia, os nossos erros e clamamos a Ele por socorro e por misericórdia. A Bíblia diz agora que quando os filhos de Israel, ameaçados, oprimidos, 18 anos, agora Deus levantando os amonitas. Interessante, irmãos, eu fui buscar quem eram esses amonitas. Eram aqueles que vieram da descendência de Ló. Ló com as suas duas filhas, quando saíram de Sodoma, as suas filhas deram uma pinga ao pai, deram uma cachaça ao pai, e deitaram com o pai, e ali houve uma produção, nasceram filhos, e quem vive de lá não poderia vir coisa boa, foi os amonitas, vieram essa raça de gente, e ali eles eram cruéis, irmão, eles eram perigosos, e Deus suscitou eles para pelejar contra Israel em Gileade. Deus viu o que fizeram com Jefté, a injustiça. Jefté está lá agora em Tob sofrendo, enquanto isso Deus está trabalhando em favor de Jefté. Olha para seu irmão e diga assim: Deus está trabalhando em seu favor, meu irmão. Dá uma olhada para sua irmã e diga assim: Deus está trabalhando em seu favor. Deus não para, Ele não dorme, Ele não cochila. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, pastor Antônio, aleluia. Ele está pelejando em nosso favor. Jefté está sofrendo, sofrer também é merecimento, aleluia. Jefté está sendo forjado por Deus em Tob, enquanto isso Deus está entrando em ação em favor de Jefté. Agora o Senhor, porque Deus está na casa pelejando e trabalhando enquanto você está aqui. Talvez entrou alguém aflito, talvez entrou alguém aqui nesta manhã dizendo: meu Deus, o que eu farei segunda-feira com aquela situação que tanto me tortura, que tanto me provoca, tanto tira, aleluia, o meu sossego? Aí Deus está trabalhando dizendo assim: eu estou, aleluia, pelejando por você. Deus suscita o inimigo. Aí os anciões de Gileade olhavam e pararam e disseram: e agora o que faremos? O inimigo era perigoso, o inimigo era terrível, era um exército invencível, era um exército incontável, irmão. Não tinha como Israel vencer os amonitas. Mas a Bíblia diz que agora, a Bíblia diz que o povo de Gileade, Israel, os anciões se ajuntaram e disseram: quem pode pelejar por nós? Quem pode ir à guerra por nós? Quem pode ir à batalha por nós? Quem pode nos socorrer de tamanha desgraça, de tamanha afronta? A Bíblia vai nos dizer que agora, aleluia, eles pensaram e disseram entre eles: só um homem entre nós é capaz de vencer. Aí perguntaram: quem? Disseram: Jefté. Mas como Jefté? Isso, aquele que nós repelimos, aquele que nós rejeitamos, aquele que nós não valorizamos, aquele que nós não reconhecemos os seus valores, só Ele é capaz de vencer a guerra por nós. Só Ele é capaz, aleluia, de entrar nessa peleja em nosso favor. Ele, irmãos, quem tem o Espírito do Senhor, Ele torna-se indestrutível. Olha para mim, você sabe por que Jó venceu? Não foi porque Jó era um homem máximo, porque a força estava nele, porque Jó era indestrutível sem Deus. Não, era o que existia em Jó que fazia Jó se tornar invencível, indestrutível. Levante a mão, que eu vim pregar nesta manhã de domingo para crentes capazes de transpor como patriarca. Aleluia! Então a Bíblia vai nos dizer que agora eles disseram: vamos buscar ele em Tob, e partiu os anciãos. Não foi qualquer um, foram os cabeças de Israel buscar a Jefté, e chegaram na cidade de Tob. Quem sabe eles pensaram: Jefté está morto. Quem sabe eles pensaram: Jefté está parado, Jefté está sucumbido. Mas quando eles chegaram em Tob, viu o Jefté, quem foi expulso de casa, e Jefté agora está sob liderança. Jefté está liderando, Jefté está como cabeça dos cidadãos de Tob. E eles olharam
pararam de frente para a história que se é profunda, irmão, nas escrituras sagradas. Quando eles pararam de frente para Jefté, Jefté olhou para eles certamente e eles disseram: curvados, viemos te buscar, Jefté, para que você possa ir até Gileade, porque estamos sendo confrontados e existe um exército incontável que vai nos destruir. Eles vão nos matar, vão nos exterminar. Então precisamos da tua ação, porque tu és guerreiro, tu és valente, tu és valoroso. Aí Jefté olhou para eles e disse dessa maneira, segundo as escrituras: o que vocês vieram fazer aqui em Tobi? Vocês esqueceram do que vocês fizeram comigo? Vocês me expulsaram, vocês não reconheceram meus valores. Por que vocês agora vêm atrás de mim? Porque estão em aperto, vocês estão enfrentando situação difícil, vocês serão mortos. O que vocês vieram? Aí eles desceram, aleluia, mais ainda, e disseram para Jefté como comandante, como capitão, como guerreiro, e eles disseram assim: isso mesmo, Jefté, viemos reconhecer seus valores, viemos reconhecer o que fizemos contigo, viemos reconhecer que só você, aleluia, é capaz, que tem o Espírito de Deus, irmãos. Acredite, você não está isolado, você não está esquecido. Alguém está falando do seu nome, você será lembrado. Levante as mãos para adorar a Deus, aleluia. Você será lembrado. Foi o que aconteceu com Jefté. Lembraram dele e foram buscar Jefté, e quando chegaram, disseram para Jefté dessa maneira: nós estamos aqui para reconhecer que você é um grande guerreiro. Jefté olhou e disse assim: tudo bem, eu vou com vocês, mas com uma condição. Jefté nem sabia que está no texto anterior, que eles já saíram de lá de Gileade, dizendo que iria fazer o que vencesse os amonitas, como cabeça de Gileade, como líder, seria constituído como capitão, como guerreiro, aleluia. Então Jefté olhou e disse assim, com uma condição: que eu lidere sobre todos vocês. Aí ele assume a sua posição. E aí, meu irmão, o que você é, ninguém pode apagar. Levanta as mãos. O que você é, o seu chamado. Eu estou falando para alguém aqui que tem um chamado, foi desvalorizado, foi esmagado, humilhado, apedrejado, mas se viu para você estar de pé e para ser lembrado. Levanta a mão. Aqui é Ele nessa manhã. Você pode chorar, você pode adorar a Ele, você tem liberdade nesse lugar para adorar Ele, que faz isso e muito mais. Aleluia. Deus é o Deus que exalta, é o Deus que levanta, é o Deus que faz grandes coisas em nosso meio. Por isso Daniel, no capítulo 2, versículo de número 19 diante, ele disse: bendito o nome do Senhor, de eternidade a eternidade, porque dele é a força e a sabedoria. Aleluia. Ele muda os tempos e as estações, ele constitui reis, aleluia, e abate, destitui reis. Ele dá ciência ao entendido, aleluia, e ele disse: ele revela, aleluia, o profundo e o escondido. Levanta a mão, porque Deus nesta manhã está aqui para revelar, aleluia, a sua palavra àqueles que assim o creem e buscam. Então diz a Bíblia, meus irmãos, que agora Jefté, com essa condição, quando ele diz: é isso mesmo que viemos fazer com você, queremos que você peleje, queremos que você vá à guerra sobre nós e libere sobre nós. Então Jefté agora, aleluia, ele vai para cima. Mas Jefté é um adorador, ele entende que os inimigos são numerosos, ele entende que os inimigos são como que invencíveis. Então ele precisa buscar o socorro de cima. O crente sabe, irmão, ele entende que ele não vai vencer a peleja se não for por Deus. Ele consulta Deus, ele entra na sala do trono, ele vai, aleluia, invocar o Todo-Poderoso, aquele que manda e desmanda, aquele que opera, aquele que manifesta. Aleluia. Já foi falado aqui nesta manhã que Deus não precisa de 32 mil, ele reduz o máximo a fim de que o homem não diga: eu venci a guerra pelo braço da minha magnificência. Coisa nenhuma. Foi assim que Nabucodonosor fez. Na janela do seu palácio olhou e disse assim: aleluia, tudo isso aqui criei pela minha intelectualidade, pela minha
sabedoria, pelo braço da minha força, da minha inteligência. Quando ele disse, o céu se abriu e disse, Deus para ele certamente, repita se tu é macho mesmo, que você foi quem constituiu, que você foi quem fez, que você foi quem, tudo isso que você tem aqui em volta de você, foi você mesmo que criou tudo isso. Você é o máximo, você é quem manda. Irmão, a soberba precede a ruína, aleluia. A soberba leva a queda do homem, aleluia. A prepotência, a arrogância. E Nabucodonosor olhou e ele continuou dizendo, aí Deus disse, não, eu vou só tocar no teu sentido, vou tirá-lo, aleluia, de você, e você vai ser como um animal, como um bicho. É titulado de homem lobisomem na Bíblia, porque o pelo, as unhas começaram a crescer, e ele gritou, uivava e caiu para o mato, aleluia, onde tinha ortiga, cansanção, viveu entre as bestas feras. Olha, irmão, isso é muito sério, é o que o nosso Deus faz. Impossível um tenor vencer uma guerra contra uma máquina preparada para matar. Impossível Davi vencer um cabeção, um homem grande como aquele, um gigante preparado. Impossível. Mas o que levou à queda de Golias foi a soberba. Aqui não tem homem para lutar comigo. É desse jeito, aleluia. Muitas das vezes, irmãos, perecemos por causa da soberba, e Deus abate mesmo, Deus faz perecer mesmo. Mas graças a Deus que a igreja se humilhai-vos perante a mão do Senhor, e Ele a seu tempo vos levante a mão, pelo amor de Deus. Existem algumas guerras que nós não vencemos por falta de humilhação. Nós queremos vencer a guerra pela força do nosso braço, pelo poder aquisitivo. Às vezes temos algumas coisas e achamos que vamos vencer pelo que temos, coisa nenhuma. Lembramos, irmãos, que outrora nós não tínhamos nenhum Fusca para andar. Hoje nós temos boas motos, temos bons carros. Tinha crente que talvez entrava aqui, não tinha um bom sapato, não tinha uma boa sandália, não tinha um bom tênis, e tem uns besta mesmo, aleluia. Desculpe a expressão, mas é pura verdade, irmãos. Hoje porque tem alguma coisa abate o outro, hoje porque tem alguma coisa, esquece do seu passado, que Deus o elevou, Deus o colocou em plataformas elevadas, graças a Deus. E essa igreja se humilha e reconhece que é Deus que faz todas essas coisas. Jefté vai nos pés de Jesus. Uma coisa linda aí nos pés de Jesus. Ele entra, aleluia, na sala do trono. Ele vai fazer um voto com Deus. Ele entende que a batalha vai ser travada. Jefté entende que a batalha não vai ser nada fácil. Talvez você entrou aqui já tem anos nessa batalha, nessa peleja, e você, aleluia, até mesmo crê, é tanto que está aqui, mas ainda não depositou inteira confiança em Deus. O profeta Naum, no capítulo 1, versículo de número 7, ele diz, ora, o Senhor é bom, e é uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que confiam nele. Aleluia. O que Naum está dizendo, se Deus conhece os que confiam nele, é porque existem os que não confiam. Está no banco da igreja, mas não tem confiança total. Aleluia. Parece crer, mas não crê. Parece confiar, mas não confiam. Foi o que aconteceu no texto que Naum quer dizer. Deus conhece os que confiam nele. Você acha que Deus iria, aleluia, falar o que ele falou sobre Jó? Aleluia. Ele colocou a sua cabeça olhando de Satanás, eu permito, vai lá. Aleluia. Deus estava dizendo assim, ó, eu conheço meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente, aleluia, que se desvia do mal. Esse eu conheço, eu investi nele. Levante a mão, porque Deus está querendo investir em você. Deus está investindo em você, meu irmão, aleluia. E diz a Bíblia que Jefté faz um voto com Deus: se tão somente o Senhor for comigo e me der vitória nessa guerra, nessa batalha, nessa peleja, se o Senhor fizer com que eu triunfe com ela. Foi assim que Jacó fez. Se o Senhor for comigo, oh meu Deus, todo crente de altar, Deus responde às suas orações. A questão é, aonde está o crente de altar? Aonde está o
crente, aleluia, de sacrifício. Aonde estamos nós, irmãos, aleluia, que Deus, oh glória, encontra de joelho no canto da cama, no canto do quarto, e que faz de um altar, um cantinho da sua casa, falando com Ele. Aonde estamos nós? Aleluia. A Bíblia vai dizer que Ele, quando volta a Deus, Ele agora, Ele sente que está revestido, Ele sente que Deus é com Ele, porque um crente leal a Deus, ele sabe que, aleluia, no Deus em que crê, ele sabe no Deus em que ele semeou, e quem sabe o que semeia não tem medo da colheita, quem sabe o que semeia não tem medo da colheita. Ele não temeu e foi para cima. Diz a Bíblia que agora, quando ele faz o voto, a Bíblia diz no 29 que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Levante as mãos, levante as mãos. O Espírito do Senhor está vindo sobre alguns aqui nesta manhã de domingo, aleluia. Recebe o Espírito do Senhor, recebe o Espírito de Deus sobre a sua vida. A promessa dele: derramarei abundantemente sobre vós do meu Espírito, aleluia. E eu creio nesse negócio, irmão. Impossível, em nome que ele estava, irmãos. O texto diz que quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele atravessou de Mispa, aleluia, de Gileade e Manassés. Irmão, impossível. Só o Espírito de Deus na vida de um homem é capaz. É desse jeito. Quando nós somos chamados, irmãos, como embaixadores de Cristo, igreja militante, embaixador é representantes de Deus aqui na terra, militante, igreja que somos, capazes, irmãos, de ir para a guerra. Foi o que ele fez, e a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou dele, pastor, e ele foi, aleluia, atravessando, saltando, transpondo, e ele chegou até os amonitas, e lá não teve jeito. Antes ele manda uma carta de paz: vocês querem guerra? Vocês não querem recuar? Por que vocês querem me enfrentar? Por que vocês se levantam contra Gileade, contra Israel? Não, porque as terras elas são nossas, as terras, nós temos posse das terras. Assim que o inimigo, irmão, muitas das vezes se levanta contra nós, vem nos ameaçando, querendo aquilo que é nosso por herança. Você é geração eleita de Deus, você foi chamado para isso, para tomar posse daquilo que Deus lhe deu. Diz a Bíblia agora que ele envia duas cartas pedindo paz. Como eles não seguiram a paz, Jefté desembanha a sua espada e diz: vamos para cima agora. O Espírito de Deus era com ele. É assim que Deus nos chama, aleluia, para ir para cima, irmão, vencer. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Nada de frouxidão, as caretas, ameaças. A Bíblia diz no livro de aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Levanta a mão, pelo amor de Deus. Creiam que Ele é galardoador. Só quem crê na bênção, só quem crê no galardão de Deus. A Bíblia nos convida: crê, aleluia, crê. Oh, bendito o nome do Senhor por todo sempre. A Bíblia diz que agora Jefté, ele vai para cima, e ali, irmãos, com o Espírito de Deus, eu quero dizer nesta manhã: sem Deus não vá não, sem Deus não saia da sua posição, sem Deus não queira ir aonde Deus não mandou você ir. Foi assim que aconteceu com muitos homens e mulheres de Deus, aleluia. Davi, antes de ir uma guerra, ele consultava a Deus se podia ir ou não, e Deus dizia para ele: eu não já disse, Davi, levanta e desce a queida, porque hoje te dou os filisteus nas tuas mãos. Quando Deus manda, ele garante, ele se responsabiliza, aleluia. É desse jeito. Vai, Jefté, que eu sou contigo. Jefté saltou e venceu todos os gileaditas, venceu todos os amonitas, o melhor, venceu todos, aleluia, filisteus. Ele atravessou, guerreou, aleluia. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero lhe dizer que eu venho da parte de Deus lhe dizer que você vai vencer essa depressão, você vai
vai vencer em nome de Jesus. Aleluia. Esse jugo que está sobre a sua vida, que é chamado de inferioridade. Tem gente que talvez entrou aqui e diz: não, eu não sou capaz, eu não posso, eu jamais vencerei. Deus está dizendo: estou jogando esse complexo de inferioridade hoje por terra, porque Deus te chamou. Paulo disse a Timóteo, aleluia, dizendo da seguinte maneira: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, de timidez, mas foi de poder, aleluia, de amor, de fortaleza. Esse é o Espírito do Senhor que está sobre a sua igreja. Eu quero pedir uma petição do nosso pastor aqui, aleluia, a nossa irmã Sueli, para que cante um louvor, porque eu quero orar por você que entrou aqui nesta manhã cabisbaixo, quem sabe querendo parar, querendo desistir por causa das ameaças. Eu venho lhe dizer e lhe assegurar que Deus não gosta de covarde, tem um medo que é para marchar, porque veio a palavra do Senhor quando Moisés gritava: Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Aí querendo parar, e Deus diz para ele: Moisés, aleluia, diga ao povo que marche, Moisés. Levante a mão, porque Deus te chamou nesta manhã para continuar marchando, desistir jamais. Aleluia, o crente tem que vencer, o crente foi chamado, aleluia, para guerrear, para conquistar, para atingir o inatingível. Eu quero pedir à igreja para que fique de pé, aleluia, nesta manhã de domingo. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, que adentrou aqui e quer ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito do Senhor já se apoderou de você aqui nesta manhã. Aleluia. Olha, eu fiz toda essa volta só para lhe dizer uma coisa do que Deus vai fazer nesta manhã. Escute-me, por gentileza, senhoras e senhores. Eu fiz todo esse rodeio só para lhe dizer uma única coisa. Aleluia. Sabe o que é essa única coisa? É que Deus pega um menino rejeitado, expulso do seu lar, da sua casa, o menino que se tornou de rua, mendigo de rua, o rapaz, aleluia, que foi mendigo de rua, dormindo nas calçadas, mas agora ele é o nono juiz de Israel. Eu tenho que dizer que Deus vai pegar você nesta manhã. Deus vai pegar você que foi rejeitado, aleluia, e vai te colocar em posicionamento. Só basta você querer abrir as suas mãos e adore a Deus nesta manhã, porque o Deus de honra já chegou aqui. O Deus, o majestoso, aleluia, que pega o rapaz, filho de uma prostituta. Ele era inocente, pastor, não sabia nem de que família nasceu, mas agora, aleluia, ele não é mais menino de rua, não é mais mendigo, não é mais rejeitado, é o novo juiz de Israel. Levante as mãos para adorar ele nesta manhã. Eu quero convidar você aqui à frente, aleluia, você pregador, você pregadora, você profeta, você que tem um chamado, aleluia, mas já se sentiu meio fraco, aleluia, algo querendo lhe desanimar. Desista, vem depressa, sai do seu lugar que não temos muito tempo, vem à frente, porque eu vejo honra de Deus aqui nesta manhã para a sua vida. Ainda tem gente, vem depressa, irmão, vem, saia do seu lugar pelo amor de Deus. Aproveita que o Espírito de Deus está aqui, ele já entrou na minha e na sua vida, e ele quer revesti-los de uma capacidade jamais vista. Aleluia. Deus quer fazer você ir aonde muitos não vão, aonde muitos não são capazes. Deus está dizendo assim: eu farei você atravessar, aleluia, de Mispa, Manassés, aleluia, de Gileade. É o Deus que servimos, é o Deus que vê, manda do céu, aleluia. Ainda tem pessoas aqui, isso aqui não é emocionalismo, sensacionismo, isso aqui não é infantilidade. Eu estou dizendo, juntamente com obreiros aqui, que nós iremos orar, que nós iremos pôr as mãos sobre você nesta hora, e que haverá graça de Deus, aleluia, unção de Deus, aleluia, sobre a sua vida. Deus já tem lhe chamado, Deus já tem lhe mostrado. Continue se posicionando, porque o que Deus lhe prometeu, as suas palavras não caem em terra. Vem aqui a briga, Senhor.
Senhor, será que eu consigo? Será que eu atinjo o Senhor? Pedirei a série de terra. Tenha uma cabeça. Porque ainda não aconteceu tudo que ele me prometeu. Não sabe desanimado e podia estar me Tem uma graça que Deus quer amar para dizer. Tem uma graça que essa dor rouba minha adoração. E somente sua glória, maiores que os meus, a tua palavra diz, e somente sua glória, maiores, bem maiores que os meus. Tua graça e difícil o berço pra fumar e difícil é chão pra você caminhar. Sobre planeta e diz que eu tenho preciso dar. Eu perguntará sorrir, perguntará sorrir, mas a tua palavra diz, especialmente o Senhor. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. Ele viu além da terra, sei que nunca me abandonou, 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 pra viver a essa dor, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou.
em nome de Jesus. Aleluias. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Querido Deus, está aqui tuas filhas, Senhor, e teus filhos. Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida deles, que vieram aqui à frente, Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor nesta hora. Todos que vieram, Senhor, buscar. Todos que vieram, Senhor, com o coração voltado e derramados. Ó Deus, todos aqueles que saíram, Pai, aleluia, a fim de invocar. Pai, concede-lhes para a glória do teu nome a vitória. Deus, responde a eles segundo os seus pedidos, para a glória do seu santo nome. Nós cremos, Senhor, aleluia, que o Senhor já ouviu, em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus, aleluia. Bendito o nome do Senhor por todo sempre. Você pode sentar, mas se quiser continuar adorando, continue adorando ao Senhor, magnificando ao seu santo nome, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero louvar a Deus por esse momento, pelos feitos do Senhor em nosso meio. E Deus, Ele opera como Ele quer. A manifestação é do seu Espírito. Não pode ser do homem, não pode ser da carne. A manifestação é conforme